Olá, amigos. Então, agora que a quarentena aí está durando 6, 7 semanas, aliás, de uma forma totalmente anticientífica e sem nenhum sentido lógico para nós, etc. Então, o que acontece? O que fazer? Então, alguma hora vai ter que abrir. Eu tenho duas perguntas para as pessoas. Aí o que vai explicar? Gente, agora o vírus não é tão letal assim. E a pessoa já está morrendo de medo. Bom, isso já é outra história. Quem começa com uma mentira vai ser duro sair da mentira, né? Tá certo? Porque eu nunca falei nada diferente. É importante eu repetir novamente. Vários cientistas já informaram que a letalidade desse vírus é inferior a 0,5%. A Alemanha falou que é 0,37%, e a Unides, na Stanford e outros professores de Harvard também falaram que é em torno de 0,25%. Por que no Brasil é 8%? Porque nós só contamos as pessoas mortas, que morreram, certo? Aliás, muitos não morreram de Covid-19, você sabe muito bem, né? Existe um fraude enorme nessa área. E como não testamos o suficiente, então o denominador fica muito pequeno. Então, um denominador desse tamanho e um denominador pequeno. Aí a fração vai para 8%. Mas se você tiver mais testagem, ou quantas pessoas já disseram, olha, eu peguei, mas não tive sintomas, não me chamaram. Aliás, nenhum Ibope foi na sua casa perguntar para você se teve. Se aumentar mais o número de pessoas que assintomáticas ou poucos sintomas e que não está dentro, então, obviamente, aquele 8% vai cair, etc. Quase todos os países que tiveram muitas testagens, esse número de letalidade, ou seja, número de pessoas mortas em relação às pessoas que estão sadias ou que recuperaram, está em torno de 1 a 2%, tá certo? Entre 1 e 2%. E a tendência é cair cada vez mais, conforme vai aumentando o número de testes no mundo inteiro, etc. E mais ainda, com o tempo vai passando, muito mais gente está pegando imunidade passiva, ou seja, aquele imunidade em rebanho, e com isso essas pessoas acabam não tendo nenhum sintoma e a doença vai caindo, como está acontecendo na Itália, na Espanha, etc., que não foi por causa da quarentena, como vocês sabem, mas é porque chegou aquele instante, etc. Então, mais dia menos dia vai chegar o dia que vão ter que abrir esse país de novo, né? E tem que ser mais cedo do que mais tarde, antes que todo mundo morra de aflição e de desânimo. Aliás, para dizer a verdade, gente, vocês viram o nome de carro de gente na rua? O quê? Por quê? Não estão obedecendo? O vírus mudou? Não, está caindo descrédito. As pessoas estão percebendo que o vírus não é tudo isso, tá certo? E que eles precisam trabalhar, tem pessoas que dependem deles e estão saindo pela rua. Então, nota para os governadores. Parem essa porcaria disso antes que ao descrédito a sua credibilidade caia próximo de zero. E aí, não tem como falar para as pessoas, me enganei, desculpe, fiz você sofrerem tudo por causa disso aqui, tá certo? Isso vai acontecer. Por quê? Porque quando chegarmos nos finais, vão chegar por conclusão que a letalidade desse vírus está em torno de abaixo de 1%. E que é perfeitamente aceitável. Eu sei que é triste saber que pessoas morrem, mas pelo menos não morrem de desânimo, desespero, violência, alcoolismo, uso de drogas, certo? E depressão, falta de dinheiro, ou pior para as crianças, de desnutrição, porque não tem comida para eles. Então o que é o certo? Na minha opinião, é só minha opinião, eu acho que entre as primeiras coisas a serem abertas e liberados obviamente, os escritórios que permitem que as pessoas trabalhem com distanciamento social. E, obviamente, quando isso acontece, os restaurantes também estão abertos, porque senão onde vão comer? Então, novamente, sentando restaurantes com a separação adequada, inteligente, então nós abrimos duas fases muito importantes. E assim, progressivamente, tantos outros. É muito importante que as lojas também abram, certo? Progressivamente, com cautela, mantendo novamente o distanciamento. Se você tem uma loja que está acostumada a atender 10 fregueses de uma vez, atenda 3, entendeu? E assim, com isso mantém um movimento menor, mas mais seguro, tá certo? E aí também as pessoas não ficam assustadas de estar aglomerando dentro da sua coisa. Mas sabe uma coisa? Você sabe, né? Viram as fotografias? Lá na periferia ninguém está respeitando isso, né? As pessoas sentadas um ao lado do outro e dando risada, etc. E aparentemente não aumentou muito a infecção lá
nessa área periférica. Ok? Então é isso. Mas um papel muito importante. E as crianças das escolas? Bom, isso eu já falei uma vez, mas vou repetir. Estudo no Lancet, certo? Há 10 dias atrás, dia 6 de abril, disse que o fechamento das escolas é uma péssima ideia. Na realidade, quando fecha as escolas numa quarentena, ele diminui a mortalidade apenas de 2 a 4%. No entanto, o prejuízo em termos de nutrição das crianças que depende da merenda escolar, o prejuízo de atendimento, o prejuízo aos pais que têm que ficar cuidando das crianças ou achar alternativas de mandar para casa da avó, novamente, aí você aumenta a contaminação. O prejuízo em termos de susto, que essas crianças vão indelevelmente marcados por essa pandemia, de umas notícias de que eles têm no vírus, eles vão morrer. Sabe falar para a criança que ele vai morrer? Pô, é sacanagem, né, gente? Mas é o que nossos governadores estão falando. Então, transmite para os pais estão passando para as crianças. Entende? Que mensagem nós damos para essa geração? Então, o que acontece? A Dinamarca ontem resolveu abrir. E sabe por onde? As creches, escolas infantis. Por que isso? Porque justamente entre crianças de 0 a 10 anos, a mortalidade é 0. Ah, mas estão infectados. Não, já pegaram, já estão com anticorpos. Não tem que passar nada, porque eles já estão imunes. As crianças já têm imunidade. A professora não tem? Escolha uma professora já pegou a doença e ela já está imune também. Então, mas pelo menos você começa a escola, certo? E mantém essas crianças ocupadas, fazendo algo de útil do que ficar sentando em casa, brigando com o outro, deixando os pais malucos, certo? Mesmo que não podem trabalhar, mas os pais estão malucos, as crianças em casa, e pelo menos não aumentam o número de pessoas em casa. Sabe por quê? Porque a própria Organização Mundial de Saúde falou essa semana, no começo da semana, que a maior fonte de infecção hoje não é comunitária. A maior fonte de infecção é dentro de casa. Tá certo? Dentro de casa. Porque está tudo dentro de casa, semanas e semanas a fio. E esse hoje é o grande risco. Explique para mim esses senhores governadores inteligentes que falam que precisa ter um infectologista para saber as coisas. Vocês que criaram essa situação. Nós sempre falamos, vai lá fora, fica com o vírus, aqui no Brasil não é diferente da Europa, etc. Agora, viva com essa. Eu quero que vocês durmam com isso na sua consciência. A Organização Mundial de Saúde falou, a maior fonte hoje de infecção, certo? E já detectaram isso há 3 semanas atrás, saiu essa semana, que a maior causa de contaminação hoje é contaminação dentro, household contagious, ou seja, contágio dentro da própria casa. Agora vamos fazer, mandar tudo para a rua, né? Inteligente, já deviam ter feito isso desde o começo. Alright? Então é isso aí. Eu estou tendo essa informação para vocês, certo? Últimas novidades, ou como eu acho que deve ser feito essa abertura, e tem que ser feito o mais rápido possível, antes que o Brasil perca esse lindo sol, magnífico calor que ainda temos para as próximas semanas, para justamente diminuir a mortalidade. Lembra o slide que mostrei ontem para vocês. A prorrogação dessa situação vai aumentar o número de mortes por causa da extensão do tempo. Isso não é apenas 1 ou 2 epidemiologistas que estão falando, são todos eles que fizeram essa projeção. Então, gente, que adianta você ter infectologistas te consultando se não sabem ler uma tabela, não sabem fazer projeção epidemiológica, tá certo? E só ficam falando bobagem como, eu não sei que remédio vou dar para o meu paciente. Será porque não está testado ainda? Pô, gente, eu estou doente, eu tenho que tomar remédio certo. Ou então, não sei como vou fazer agora que a contaminação é domiciliar, é dentro de casa. O que eu vou fazer? Pô, vocês que criaram o monstro, vocês são responsáveis, certo? E que o diabo te carregue. Até mais.